O mundo todo começou a pensar se vale a pena usar o dólar se os yuewa, por razões políticas, limitam o uso do dólar como uma unidade internacional de pagamento universal. Todos começaram a pensar nisso, e o volume de uso do dólar está diminuindo lentamente, embora ligeiramente, tanto em liquidações quanto em reservas. Até mesmo os aliados tradicionais dos Kenjiwa estão reduzindo suas reservas em dólar. Olá a todos! Vamos começar com as últimas notícias. Em outubro de 2024, no Fórum Empresarial dos BRICS, a Rússia fez uma proposta ousada que tem chamado a atenção no mundo das finanças internacionais. Eles apresentaram algo chamado Cartão Pay BRICS e até deram uma demonstração ao vivo de como funciona. Agora você pode estar se perguntando o que exatamente é esse Cartão Pay BRICS. Bem, é essencialmente um novo sistema de pagamento que visa reduzir a dependência mundial do dólar americano. É um grande negócio porque até agora o dólar é a moeda dominante no comércio e finanças globais. Mas com esse novo sistema, os países dos BRICS, que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão procurando mudar isso. O cartão Pay BRICS foi apresentado nos dias 17 e 18 de outubro e os participantes do fórum puderam ver em primeira mão como ele funciona. Não é apenas um conceito ou uma teoria, é um sistema de pagamento real e funcionando que poderia potencialmente rivalizar com gigantes como Visa e Mastercard. Mas o cartão Pay BRICS é apenas o começo. Há muita expectativa em torno da próxima cúpula dos BRICS, que está programada para ocorrer em Kazan de 22 a 24 de outubro. Muitos especialistas estão especulando que poderíamos ver alguns anúncios importantes sobre esse sistema multimoeda que os BRICS estão defendendo. Há conversas sobre mais detalhes sendo revelados sobre como o BRICS Pay será implementado e o que isso poderia significar para o futuro das transações internacionais. Será que realmente desafiará a dominância do dólar americano? Será que nivelará o campo de jogo para os países em desenvolvimento? Essas são as perguntas que estão na mente de todos à medida que nos aproximamos desta cúpula crucial. Então, como você pode ver, há muito acontecendo no mundo das finanças globais agora. De acordo com dados do FMI, a dominância do dólar como a moeda de reserva mundial vem erodindo desde cerca do ano 2000. No início do século, estimava-se que quase 75% das reservas cambiais dos bancos centrais globais eram mantidas em dólares. Esse número diminuiu para cerca de 60%. Ao mesmo tempo, os bancos centrais globais têm transferido uma quantidade significativa de reservas para ouro, onde agora possuem mais em armazenamento do que têm desde os anos 1990. A introdução do cartão Pay BRICS e a próxima cúpula são apenas os últimos desenvolvimentos no que poderia ser uma grande mudança na maneira como o dinheiro se move pelo mundo. Agora que cobrimos os últimos desenvolvimentos, vamos dar uma olhada mais de perto em por que isso tem sido um ponto de controvérsia para tantos países. Para realmente entender isso, precisamos voltar ao final da Segunda Guerra Mundial para um lugar chamado Bretton Woods. Aqui foi onde o sistema atual nasceu, com o dólar americano em seu coração. A ideia era que o dólar seria a moeda de reserva do mundo e todas as outras moedas seriam vinculadas a ele. Na época, isso fazia sentido. Os TIL-EUA eram a economia líder mundial e o dólar era visto como uma moeda estável e confiável. Mas avançando para hoje, muitos argumentam que esse sistema está desatualizado e é injusto, especialmente para os países em desenvolvimento. Pense nisso. Os yuan podem essencialmente imprimir dinheiro e acumular grandes déficits, sabendo que sempre haverá demanda por dólares. Enquanto isso, os países em desenvolvimento
têm que ou pegar empréstimos em dólares ou atrair investimentos em dólares, o que pode deixá-los vulneráveis a flutuações cambiais e outros riscos externos. Há também a questão das sanções. Como o dólar é tão dominante, os EUA podem efetivamente cortar países do sistema financeiro global se não gostarem do que estão fazendo. Vimos isso acontecer com países como Irã e Venezuela. Até mesmo a ameaça de sanções pode ser suficiente para fazer os países seguir a linha. Críticos argumentam que esse sistema beneficia desproporcionalmente os EUA e Wall Street, enquanto deixa o Sul global, que é essencialmente um mundo em desenvolvimento, em desvantagem. Países do Sul global muitas vezes têm que pagar taxas de juros mais altas, enfrentar riscos cambiais e ter menos controle sobre seus próprios destinos econômicos. Vimos alguns exemplos marcantes disso recentemente. Quando os EUA impuseram sanções à Rússia, isso enviou ondas de choque pela economia global. De repente, países e empresas que faziam negócios com a Rússia corriam o risco de serem cortados do sistema financeiro baseado no dólar. Foi um alerta para muitos sobre os riscos de depender tão fortemente de uma moeda. Então, esse é o pano de fundo contra o qual os BRICS estão defendendo um sistema alternativo. Eles argumentam que o mundo precisa de uma ordem financeira mais equilibrada e diversificada, uma que não dependa tanto do crustua e do dólar. E é aí que entram suas propostas recentes. Agora, à medida que as tensões globais aumentaram, também aumentou o esforço de alguns bancos centrais para se afastar ainda mais do dólar. Muitos analistas apontarão para as sanções às reservas em dólar da Rússia na esteira da invasão da Ucrânia como um momento significativo no status de reserva do dólar. Eles argumentam que uma responsabilidade da nação da moeda de reserva é que eles devem ser um árbitro imparcial de disputas globais. Em 2024, sob a presidência da Rússia, os BRICS apresentaram uma visão para uma nova arquitetura financeira. O sistema BRICS Pay, que falamos anteriormente, é apenas uma parte disso. A ideia mais ampla é criar um sistema multimoeda onde os países possam negociar e investir em suas próprias moedas em vez de terem que depender do dólar. Isso, eles argumentam, tornaria a economia global mais estável e mais equitativa. O Ministério das Finanças da Rússia apresentou alguns planos específicos sobre como isso poderia funcionar. Eles estão falando sobre criar uma rede de bancos que possa facilitar o comércio em moedas locais, estabelecendo links diretos entre os bancos centrais e usando novas tecnologias como blockchain. Eles também estão procurando maneiras de usar commodities, coisas como petróleo, ouro e outros materiais brutos, para equilibrar o comércio entre países. A ideia é que se um país tiver um déficit comercial, ele poderia pagar com commodities em vez de dólares. Outra proposta-chave é fortalecer o arranjo de reserva contingente dos BRICS. Isso é basicamente uma alternativa ao Fundo Monetário Internacional, FMI, que tradicionalmente foi dominado por países ocidentais. A ideia é que os países dos BRICS possam agrupar seus recursos para criar uma rede de segurança para tempos de crise econômica. Não queremos mais estar à mercê do dólar, queremos um sistema que também funcione para nós. Mas, claro, isso é mais fácil dizer do que fazer. Criar um novo sistema financeiro global é uma tarefa enorme e há muitos desafios e obstáculos potenciais pela frente. Isso é o que exploraremos na próxima sessão. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto no BRICS Pay, o sistema que tem feito manchete recentemente. Isso não é apenas outro aplicativo de pagamento. É uma mudança de jogo potencial no mundo das finanças internacionais. Em sua essência, o BRICS Pay é projetado para ser descentralizado. Isso é um grande negócio porque significa que nenhum país ou instituição único
tem controle sobre o sistema. Em vez disso, é um esforço colaborativo entre as nações dos BRICS. A ideia é criar uma rede resiliente a pressões externas, como sanções. Uma das principais características do BRICS-Pay é o uso de moedas nacionais. Em vez de converter tudo para dólares, o sistema permite trocas diretas entre, digamos, rublos russos e yuanes chineses, ou rúpias indianas e reais brasileiros. Isso poderia potencialmente economizar bilhões em taxas de conversão e reduzir os riscos associados às flutuações cambiais. Há também conversas sobre integrar moedas digitais do Banco Central, CBDC, no sistema. Vários países dos BRICS já estão trabalhando em suas próprias moedas digitais, e o BRICS-Pay poderia fornecer uma plataforma para essas interagirem em nível internacional. Mas o que isso significa para a pessoa média ou empresa? Bem, imagine que você é um pequeno empresário no Brasil querendo importar bens da China. Com o BRICS-Pay, você poderia, potencialmente, fazer essa transação diretamente em reais e yuan, sem ter que passar pelo dólar. É mais rápido, potencialmente mais barato e menos vulnerável à política monetária dos WIUA ou sanções. A experiência do usuário é projetada para ser direta. Na demonstração recente, os participantes puderam fazer compras usando códigos QR, semelhante a como muitos sistemas de pagamento móvel funcionam hoje. Mas, por trás dessa interface simples, está um sistema complexo, projetado para lidar com transações transfronteiriças sem problemas. Claro, com qualquer sistema financeiro, a segurança é primordial. O BRICS-Pay está sendo desenvolvido com medidas robustas de prevenção de fraudes e protocolos de criptografia. O objetivo é criar um sistema que não seja apenas conveniente, mas também confiável e seguro. Quando comparamos o BRICS-Pay com sistemas existentes como o SWIFT, que tem sido a espinha dorsal do sistema bancário internacional por décadas, podemos ver algumas diferenças-chave. SWIFT é centralizado e fortemente influenciado por países ocidentais, particularmente os Ecuador. O BRICS-Pay, por outro lado, é projetado para ser descentralizado e controlado igualmente por seus Estados-membros. Agora, vamos falar sobre os objetivos e benefícios potenciais dessas propostas dos BRICS. O objetivo geral aqui é criar um sistema financeiro global mais equitativo e eficiente. Mas o que isso realmente significa? Em primeiro lugar, trata-se de reduzir a dominância do dólar americano. Ao permitir mais comércio em moedas locais, os países dos BRICS esperam reduzir sua vulnerabilidade às flutuações do dólar e à política monetária dos CUSEU-EURA. Isso poderia fornecer mais estabilidade econômica para países em desenvolvimento e potencialmente levar a um comércio global mais equilibrado. Há também a questão das sanções. Como vimos nos últimos anos, os IUAI usaram sua dominância financeira para impor sanções a países com os quais discordam. Ao criar canais de pagamento alternativos, os BRICS visam reduzir a eficácia dessas sanções e dar aos países mais soberania econômica. Outro benefício potencial é a redução de custos. Ao eliminar intermediários e usar novas tecnologias como blockchain, o BRICS-Pay poderia potencialmente tornar as transações internacionais mais rápidas e baratas. Isso poderia ser um enorme impulso para as empresas, especialmente pequenas e médias empresas, que muitas vezes lutam com os custos e complexidades do comércio internacional. Para países em desenvolvimento, há o potencial de tomar emprestado e investir em suas próprias moedas. Isso poderia reduzir os riscos associados à dívida denominada em dólar, que tem sido um problema importante para muitas economias emergentes. Quando um país toma empréstimos em dólares, qualquer desvalorização em sua moeda local torna essa dívida mais cara para pagar. Ao tomar empréstimos em moedas locais, esse risco poderia ser mitigado. No médio prazo, um dos principais objetivos
é diversificar as reservas para longe dos ativos em dólar dos aos Kiwa. Muitos países possuem grandes reservas de títulos do Tesouro dos Aos-Kiwi como um ativo de refúgio seguro, mas isso também os torna vulneráveis às políticas econômicas dos Uskune Iwashi. Ao criar ativos de reserva alternativos, os BRICS esperam fornecer mais opções para bancos centrais ao redor do mundo. Mas é importante notar que isso não é apenas sobre os países dos BRICS. A esperança é que esse novo sistema possa beneficiar países em desenvolvimento ao redor do mundo, fornecendo-lhes mais opções e mais controle sobre seus destinos econômicos. Claro, esses são objetivos ambiciosos e alcançá-los não será fácil. Há desafios significativos e ceticismo a superar, o que discutiremos a seguir. Embora as propostas dos BRICS pareçam promissoras, elas não estão sem seus desafios e céticos. Vamos dar uma olhada em alguns dos obstáculos que esses planos enfrentam. Primeiro, há o desafio técnico de implementar um sistema multipaíses. Estamos falando sobre integrar 5 e potencialmente mais diferentes sistemas financeiros, cada um com suas próprias regulamentações, tecnologias e peculiaridades. É um pouco como tentar fazer 5 diferentes sistemas operacionais de computador trabalharem juntos sem problemas. É possível, mas não é fácil. Então, há o campo minado regulatório. Cada país dos BRICS tem suas próprias regulamentações financeiras, e criar um sistema que cumpra com todas elas é uma tarefa complexa. Para não mencionar, eles precisarão garantir que o sistema atenda aos padrões internacionais para coisas como combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Há também a questão da confiança. O dólar americano tem sido a moeda de reserva mundial por décadas, e há muita confiança incorporada nesse sistema. Um novo sistema de moeda ou pagamento dos BRICS precisaria provar sua estabilidade e confiabilidade ao longo do tempo. Os países e empresas estarão dispostos a apostar em um sistema novo e não testado? Não podemos ignorar as tensões geopolíticas também. As relações entre os países dos BRICS nem sempre são suaves, e conflitos entre membros poderiam potencialmente descarrilar todo o projeto. Basta olhar para as recentes tensões entre Índia e China. Como isso poderia afetar sua cooperação em um sistema financeiro compartilhado? E não vamos esquecer a resistência de instituições financeiras estabelecidas. Bancos e outras empresas financeiras que se beneficiam do sistema atual dominado pelo dólar não estão propensos a receber essa mudança de braços abertos. Eles poderiam fazer lobby contra isso ou criar obstáculos à sua implementação. Há também ceticismo sobre se os países dos BRICS podem realmente criar uma alternativa ao dólar. Críticos apontam que a moeda da China, o renminbi, ainda não é totalmente conversível, o que poderia limitar seu uso no comércio internacional. E alguns argumentam que as economias dos países dos BRICS não são estáveis ou grandes o suficiente para apoiar uma moeda de reserva global. Então, enquanto as propostas dos BRICS são ambiciosas e potencialmente transformadoras, elas enfrentam obstáculos significativos. Vai ser necessário muita cooperação, inovação técnica e vontade política para superar esses desafios. Agora, vamos mudar de assunto e falar sobre o papel das moedas digitais na estratégia dos BRICS. É aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Moedas digitais do Banco Central, ou CBDCs, são um tópico quente no mundo das finanças agora, e os países dos BRICS estão na vanguarda dessa tendência. A China, em particular, fez progressos significativos com seu yuan digital. Eles já conduziram testes em larga escala com milhões de pessoas, usando a moeda digital para transações diárias. Outros membros dos BRICS também estão explorando CBDCs. A Índia anunciou planos para um rúpia digital, o Brasil está trabalhando em um real digital e a Rússia tem discutido um rublo digital.
Esses não são apenas exercícios acadêmicos. Esses países veem as CBDCs como uma parte-chave de seu futuro financeiro. Então, como as CBDCs se encaixam na estratégia dos BRICS? Bem, elas poderiam desempenhar um papel crucial na criação de um sistema financeiro dos BRICS mais integrado. Imagine um mundo onde yuan digital, rublos digitais e reais digitais poderiam ser trocados instantaneamente, sem a necessidade de moedas intermediárias ou bancos. Isso poderia tornar as transações transfronteiriças mais rápidas, mais baratas e mais transparentes. Há até conversas sobre uma moeda digital dos BRICS. Isso seria um empreendimento enorme, mas poderia potencialmente criar uma verdadeira alternativa ao dólar americano no comércio internacional. Uma moeda digital dos BRICS poderia ser usada para tudo, desde liquidações comerciais até reservas cambiais. A integração de CBDCs com sistemas como o BRICS Pay poderia ser uma mudança de jogo, poderia permitir transações em tempo real e de baixo custo entre países dos BRICS e potencialmente com outras nações que escolham participar no sistema. Mas não é apenas sobre moedas digitais apoiadas pelo governo. O surgimento de criptomoedas e finanças descentralizadas, ou DeFi, também está influenciando o pensamento dos BRICS. Embora eles não estejam propensos a adotar criptomoedas totalmente descentralizadas como o Bitcoin, eles estão olhando como blockchain e outras tecnologias cripto poderiam ser usadas para criar sistemas financeiros mais eficientes. As implicações dessas iniciativas financeiras dos BRICS poderiam ser de longo alcance, estendendo-se bem além dos países membros. Vamos considerar alguns dos impactos globais potenciais. Em primeiro lugar, poderíamos ver uma mudança significativa nas dinâmicas de poder econômico global. Se os BRICS tiverem sucesso em criar uma alternativa viável ao sistema dominado pelo dólar, isso poderia reduzir a capacidade dos Estados Unidos de projetar poder econômico globalmente. Isso não significa que os não seriam mais uma superpotência econômica, mas eles poderiam ter que compartilhar esse status mais igualmente com outros. Poderíamos também ver mudanças nos padrões de comércio internacional. Se as empresas puderem negociar diretamente em suas moedas locais sem passar pelo dólar, isso poderia levar a mais comércio entre países em desenvolvimento. Isso poderia potencialmente remodelar cadeias de suprimentos globais e relações comerciais. Para países em desenvolvimento não BRICS, essas iniciativas poderiam apresentar novas oportunidades. Eles poderiam ser capazes de reduzir sua dependência do dólar, potencialmente dando-lhes mais estabilidade econômica e flexibilidade política. No entanto, eles também precisariam considerar cuidadosamente os riscos e benefícios de se alinhar mais de perto com os sistemas financeiros dos BRICS. Economias ocidentais e instituições financeiras estão observando esses desenvolvimentos de perto. Alguns veem isso como uma ameaça à sua dominação, enquanto outros veem isso como uma evolução inevitável do sistema financeiro global. De qualquer forma, eles precisarão se adaptar a um mundo onde eles podem não mais ter todas as cartas. Ao olharmos para o futuro das finanças internacionais, está claro que estamos caminhando para um mundo mais multipolar. Os dias de uma única moeda dominante podem estar chegando ao fim, substituídos por um sistema onde várias moedas desempenham papéis importantes no comércio e finanças globais. Isso não significa que o dólar vai desaparecer da noite para o dia, longe disso. O dólar americano está profundamente enraizado no sistema financeiro global e provavelmente continuará sendo um grande jogador por muitos anos. Mas poderíamos ver uma mudança gradual em direção a um mundo onde o dólar compartilha o palco com outras moedas,
incluindo aquelas dos países dos BRICS. Um cenário possível é a coexistência de várias moedas de reserva. Poderíamos ver bancos centrais ao redor do mundo mantendo uma mistura de dólares, euros, yuan e talvez uma moeda dos BRICS. Isso poderia levar a um sistema financeiro global mais estável, pois reduziria o risco de uma crise em uma moeda desestabilizar toda a economia global. O papel das criptomoedas e das finanças descentralizadas, ou DeFi, nessa paisagem futura é outro aspecto fascinante a considerar. Embora as moedas apoiadas pelo governo provavelmente permanecerão dominantes, poderíamos ver uma maior integração das tecnologias blockchain e até mesmo algum uso de criptomoedas descentralizadas nas finanças internacionais. A longo prazo, as perspectivas para a dedolarização são intrigantes. É um processo gradual, mas já estamos vendo sinais disso. Os países estão cada vez mais fazendo acordos comerciais em suas próprias moedas, e há um interesse crescente em alternativas aos sistemas baseados no dólar, como o SWIFT. As iniciativas dos BRICS que discutimos poderiam acelerar essa tendência, mas é importante lembrar que isso não é um jogo de soma zero. Um sistema financeiro global mais diversificado não significa necessariamente que os 1000 perdem e outros ganham. Em vez disso, isso poderia levar a uma economia global mais resiliente, que seja melhor capaz de enfrentar crises e atender às necessidades de todos os países, não apenas os mais poderosos. O papel das moedas digitais, particularmente as moedas digitais do Banco Central, emergiu como um tema-chave. Vimos como a CBDC poderiam desempenhar um papel crucial na criação de um sistema financeiro dos BRICS mais integrado e até mesmo levar a uma moeda digital dos BRICS. Ao olhar para as implicações globais, consideramos como essas iniciativas poderiam mudar as dinâmicas de poder econômico, remodelar padrões de comércio internacional e apresentar novas oportunidades para países em desenvolvimento.